Boa noite, amados. Que a graça e a paz do Senhor esteja presente em cada coração aqui nesta noite. Amém? Mais uma vez é um privilégio trazer a palavra do Senhor aqui nesta noite. Nós tivemos aqui a última vez, foi no culto das mulheres, Dia da Mulher. Dia da Mulher. Louvado seja Deus. Eu gostaria de pedir que alguém colocasse aqui esse pendrive. Por gentileza, meu irmão, em nome de Jesus. Tem 3 imagens aí que fazem parte da ministração de hoje. Amém? Nós louvamos a Deus porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E renúncia é difícil. Renunciar é difícil. É diferente de entregar, né? Renúncia e entrega são coisas totalmente diferentes. Andam lado a lado, mas são diferentes. Você, quando renuncia, você renuncia a algo que é seu. É um direito seu, uma coisa que é sua, um direito, um cargo, uma escolha que você faz e alguma coisa que você vai seguir e, de repente, você renuncia, você deixa. Mas a entrega, não. A entrega, você deixa lá voluntariamente. Entrega, deixa lá e Deus faz o que tem que fazer. A renúncia é uma decisão que nós temos que tomar. Deus não manda a gente renunciar. Jesus disse, se toma a tua cruz, se quiseres seguir, é uma condição que Ele dá. Se você quiser seguir Jesus, tome a cruz. Mas Ele te dá a condição, Ele não te impõe. Ele te convida se você quiser. E quando você renuncia, a renúncia, ela dói. A entrega dói, mas a renúncia dói mais ainda. Nós vamos ler a passagem de Marcos, que é o tema da mensagem. Eu convido a igreja a ficar de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra do nosso Deus. Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aquele que é digno de toda honra e toda glória. Eu comecei e não falei o versículo que eu gosto sempre de relatar toda vez que nós somos convidados para adorar o Senhor com canções ou com mensagens. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Leiamos a palavra do Senhor. Marcos 8, 34. E, chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Servir a Cristo é uma proposta que tem como base a renúncia. Nesse mesmo livro, no versículo 8:31, Jesus começa a falar com os discípulos. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Essa é a primeira vez que Jesus fala abertamente aos seus discípulos a respeito da sua morte e da sua ressurreição. É a primeira vez em toda a passagem, em todas as passagens, Jesus sempre usava termos como parábola. Este templo será destruído e em 3 dias reerguerei. E eles, esse templo, a parede, não. Jesus estava falando dele. Porém, como ele falava por parábolas, eles não compreendiam. A maioria deles não compreendia, talvez até totalmente eles não compreendiam ainda. E nessa passagem aqui, Jesus fala, eu vou morrer. Antes de morrer, eu vou ser, ele fala, vou padecer muito, vou ser rejeitado pelos príncipes e sacerdotes e escribas e vou ser morto. E depois eu vou ressuscitar.
Vamos trazer para os nossos dias? Você que tem pai e mãe vivo ainda como eu, ou você que é filho, ou você que é pai, ou você que é mãe. Quando a gente toca no assunto de morte, é desconfortável. Alguém fica confortável quando se fala de morte? Meu pai fala assim, minha mãe, eu já estou virando a esquina já, daqui a pouco eu morro, vocês vão ficar aí. O que é que a gente sente logo? É uma dor, né? Um pesar, uma tristeza. Ninguém fica feliz com os pais, ou com os filhos, ou com alguém que esteja doente, que fale sobre morte. Nenhum de nós ficamos confortável. É a certeza que nós temos, que todos nós morreremos. Mas nós não ficamos confortável. Pense aí nesse sentimento seu de o seu pai está falando para você agora que ele vai morrer, ou que alguém seu que está doente dizendo que vai morrer. Seu sentimento é de alegria? É de tristeza? É de dor? É de pesar? Às vezes tem pessoas que não gostam nem de falar sobre a morte. Não botam nem a possibilidade de falar sobre a morte. Agora imagine Jesus falando para os discípulos, ele andando 3 anos com os discípulos ali, conversando com os discípulos, operando milagres, ressuscitando mortos, multiplicando pães e peixes, trazendo o filho da viúva de volta, curando uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, curou também, ressuscitou uma jovem de 12 anos que estava morta. Jesus operando vários milagres, e aí Jesus chega para eles e dizem, olha, eu vou morrer. Os sacerdotes vão me rejeitar, os anciãos vão me rejeitar. Eu vou sofrer muito. Vou sofrer muito, mas eu vou morrer. A sensação que a gente tem é que os discípulos ficaram exatamente como nós ficamos aqui quando falamos de um parente nosso que vai morrer. Aquela dor, aquela tristeza. E eu acredito que neles ainda estavam potencializados, porque Jesus era o símbolo, o motivo e a razão deles estarem ali, que foi Jesus quem os chamou. Então eles estavam extremamente angustiados. Mas aí o que acontece? No meio dessa dor de falando isso, chega Pedro, né? Um estabanado, impulsivo, como muitos de nós somos. Pedro chega e faz o que muitos de nós fazemos quando alguém está falando a respeito de morte. Não fala sobre isso não. Para de falar disso. Oxi. Não quero ouvir esse negócio, não. A diferença da reação de Pedro para a nossa reação é que a nossa reação, nós estamos falando com os nossos pais, que são os amores da nossa vida, as pessoas que nós amamos. Mas a reação de Pedro, ela foi inflamada pela falta de visão dos propósitos de Deus. Era necessário Jesus ir para a cruz. Era preciso Jesus ir para a cruz. Mas Pedro não percebeu isso. Pedro estava falando ali, como um carnal. Não faz isso não. Como é que pode? Nem pensa nisso. Para de falar sobre essa morte. Tu não vai morrer. E Jesus o repreende veementemente, porque Jesus estava falando de coisas que não dizia apenas ao sentimento que eles que estavam ali tinham. Dizia a respeito da eternidade de vidas e vidas e vidas. O propósito de Jesus ter vindo não foi apenas para curar. O propósito de Jesus ter vindo é o cerne da vida cristã, do cristianismo. Ele veio, nasceu, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou. Ele foi o primogênito da criação. E ele também foi o primogênito na ressurreição. Ele é o primeiro, porque quando ele vier, quando ele fez, quando aconteceu com ele, nós hoje temos acesso direto ao Pai. É por ele. E então, Jesus vai e chama a multidão, após repreender Pedro, ele chama a multidão que estava com ele e os discípulos. E dá uma explicação clara, que é esse versículo que nós lemos aqui. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Repita, tome a sua cruz. Nós vamos dar uma segurada nessa parte aqui. A cruz.
Não existe renúncia sem cruz. Porque a renúncia, nós entregamos algo, nós doamos algo por algo maior. No caso do reino de Deus. Às vezes, nas nossas conversações de dias, nós confundimos cruz com fardo e com jugo. E não tem nada a ver nenhuma das três. Cada uma tem o seu papel. O jugo. Isaías 10, 27 diz na parte C, e o jugo será despedaçado pela unção. O jugo será despedaçado pela unção. Tem uma imagem aí, meu irmão, por gentileza, se puder colocar aqui. A imagem 1. Isso aqui é um jugo. Conseguem ver? Amém? Isso aqui é um jugo. Um jugo é um aparelho de madeira que é colocado nas costas do boi. Só pode ser 2 animais da mesma força. Não pode ser um boi e um jumento, nem um jumento e uma cabra. Ou 2 bois, ou 2 jumentos, ou 2 cabras. É colocado no ombro dele. Consegue colocar? A segunda imagem. É assim que fica o jugo no boi. Desse jeito. Pode deixar essa imagem aí por enquanto. O jugo, ele tem conotação espiritual. Satanás, através dos seus asseclas, dos demônios, ele subjuga o homem sem Deus. Ele faz com que o homem ande exatamente como o boi, de cabeça baixa, sem conseguir olhar para cima. A Bíblia diz que o nosso Deus, lá em Isaías 45, 22... oprime. O jugo ele bota para baixo. O jugo ele tira a visão. O jugo paralisa. O jugo espiritual é espiritual. E só quem pode quebrar o jugo, nós lemos na estante, é a unção de Deus. E o jugo será despedaçado pela unção. O jugo, ele tem a força do inimigo para nos manter de cabeça baixa, nos manter de olhos para o chão e nos manter andando a passos arrastados. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, que Ele quebrou o jugo que nos mantinha presos. E nós louvamos a Deus por isso. Esse é o jugo. O jugo atua na área espiritual. Aí logo em seguida vem o fardo. O fardo, quando nós vamos estudar o que é o fardo, é um conjunto de objetos mais ou menos volumosos, pesados, destinados ao transporte. O fardo que o animal carrega, o fardo ele tem um momento para sair. Põe a terceira imagem, por gentileza, meu irmão. O fardo é exatamente desse jeito, percebe? A pessoa carregando um fardo. O fardo fala sobre as questões emocionais, psicológicas. A psicologia diz que o fardo é todo o peso emocional, mental, significativo que alguém carrega.
responsabilidades exageradas, sentimentos negativos como culpa, tristeza, baixa autoestima. Ou seja, no entender, o fardo, no sentido espiritual, é pessoas presas emocionalmente. Pessoas que têm problemas emocionais, psicológicos, se torna um fardo, um peso, é arrastado. Mas por que o fardo? Porque o fardo ele pode ser de vários tamanhos. Ele pode ser pequeno, como ele pode ser grande. A única diferença do fardo para o jugo, além de ser espiritual o jugo, que o fardo é emocional, é que o fardo eu posso soltar. Quem aqui já teve a oportunidade de conversar ou de participar de alguma terapia com um psicólogo e ele vai lhe dizer sobre várias vezes, em várias formas, ele deixe isso onde está. Isso não é sua responsabilidade. Este fardo não é seu. O fardo, na maioria das vezes, são cargas que nós pegamos, que não nos pertencem, que nós queremos carregar. Obrigações ou coisas que não nos pertencem. Ah, eu faço tudo, eu resolvo tudo. Não. Tudo isso tem um preço. Então, Jesus, quando ele veio dizer, ele diz assim que o jugo dele é o quê? Suave. E o fardo, leve. O fardo que a gente carrega, ou emocional, ou seja psicológico, tem que ser leve, não pode ser pesado. Porque se pesar, você não anda. E Jesus nos chamou para marchar, para andar, para avançar. E não ficar parado num cantinho, como se nada tivesse acontecendo, ou sofrendo as nossas dores em silêncio. Conta para Jesus. Não podemos ser vítimas, muito menos estar presos em cadeias de questões emocionais. Jesus disse que o fardo é leve lá em Mateus 11:30. Porque o fardo dele é leve, porque é diferente do fardo que o mundo impõe. Que o mundo impõe um fardo de obrigatoriedade. Um dos fardos que a gente vê muito hoje em dia nos nossos dias é aquele dizer assim, a mulher, aquela escolha, que fala, a mulher fica onde ela quiser. Né? Como é que fala? Uma frase que tem aí, as feministas sempre falam isso. Isso, lugar de mulher é onde ela quiser. Mas não é não, viu? Porque tem lugares que se a mulher for, depois ela vai ter prejuízo. E esse mesmo lugar, se o homem for, ele não tem prejuízo. Estou falando biologicamente. A questão biológica. Eu não vou disputar uma queda de braço com meu esposo. Não vou. Eu posso usar técnicas para imobilizá-lo. Mas se eu for na queda de braço, eu não consigo. E tantas e tantas e tantas outras coisas que existem e que as mulheres de hoje ficam sempre falando, lugar de mulher onde ela quiser, mas não é. Lugar de mulher é onde ela não tem prejuízo físico, emocional e psicológico. Ponto. Não sou feminista, sou feminina, viu? Porque a Bíblia me ensina a ser feminina, não feminista. Então, quando a gente fala de fardo, esse fardo que a sociedade está querendo colocar em cima das mulheres, obrigar a mulher a fazer tudo o que ela quiser, de qualquer forma, este fardo traz prejuízo. Mas o fardo de Jesus não, é leve, é suave. Ele te capacita, sim, mas ele não te obriga. A diferença entre as ordens de Jesus, o que Jesus determina e o que o mundo faz é essa. Porque Jesus te dá a opção de escolher e Jesus ainda quando tu escolhe te capacita. Mas o mundo não, ele te obriga e não te dá mecanismo para poder sair dessa situação. Então o fardo que o mundo impõe ao homem e à mulher é um fardo que traz prejuízo, que destrói. Mas Jesus disse que o fardo que ele traz é leve. É uma relação de serviço e aprendizado. Lá no Salmo 68, versículo 19, Mateus 23, 4 e Gálatas 6, 5, ele nos fala a respeito das preocupações dos deveres do dia a dia, ou seja, dos fardos. Todos nós vamos ter um fardo, uma luta, uma coisa que nós temos que enfrentar ou carregar. Mas não pode ser algo que te paralise. Não pode ser algo que te impeça de avançar. Não pode ser algo que feche a tua visão.
Jesus nos libertou. Jesus nos tem libertado de prisões, de sofismas, de negligências, de dores internas. Eu tenho certeza que se fôssemos parar aqui para falar das dores de cada um, todos nós teríamos uma história triste para contar. Todos nós teríamos uma história triste na infância, algum trauma, todos nós teríamos. E muitos ainda carregam fardos de lá, da infância. Mas quando a gente chega no momento da dor, que a gente está sentindo, a gente tem que fazer o quê? O que Jesus nos ensinou? Lançando sobre Ele. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Por isso que nós não podemos nos ater ao que o mundo oferece de uma forma tão bela, mas tão prejudicial. O fardo que Jesus nos apresenta é leve, é suave, é tranquilo, é capaz, nós somos capazes de levar. E aí então, nós precisamos fazer uma reflexão. O que nós estamos carregando que nós ainda não lançamos a Jesus? Nós todos temos um quartinho secreto. Um lugar onde nós guardamos alguns segredos profundos do passado, algumas dores. Temos ou não temos? Você tem um lugarzinho aí? Uma coisa que você nunca contou para ninguém? Uma dor, uma sensação? Tem. É esse lugarzinho secreto aí que Jesus quer ter permissão para entrar. Esse fardo que Jesus quer ter permissão para poder entrar. Porque Ele não vai invadir. Ele vai te perguntar. Cabe a você dar lugar para Ele entrar ou não. Então, lembrando que o fardo é emocional. E a cruz é pessoal e intransferível. Ninguém pode levar a cruz que eu carrego. Eu não posso cortar pela metade a cruz que eu carrego. Eu não posso deixar ela no lugar e voltar, porque a cruz diz respeito a mim. A mim, meus comportamentos, minhas dores, minha natureza, minhas ideias. A cruz diz respeito a mim. E quando se fala de renúncia, a renúncia age tanto no fardo quanto na cruz. Porque quando eu renuncio pensamentos, renuncio dores minhas internas da minha alma, confesso, falo para Jesus, eu não estou aguentando mais. Nós estamos lançando, faz alguma coisa, Jesus. Nós estamos derramando a nossa dor como fardo ou apresentando a nossa cruz para o Senhor, para que Ele nos capacite a carregá-la. A cruz, a nossa cruz, cada um de nós, quando nós olhamos para Jesus, quando Ele veio exclusivamente para a cruz, para morrer na cruz. A cruz é um instrumento violento de dor e de morte. Imagine Jesus no Getsêmani, orando, de tal forma que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Isso não é ficção. E eu sei que a igreja sabe que isso não foi ficção. A própria ciência explica o nome desse processo que a pessoa soa tanto, em angústia tão profunda, que o sangue da pessoa se transforma, que o suor da pessoa se transforma em gotas de sangue. E Jesus, tão angustiado que ele estava, pelo que ele ia viver, pelo peso, não era apenas pela cruz, mas pelo peso do pecado que estaria esmagando ele. Mas, acima de tudo, pela separação que ele teria do Pai e ele. Ele nunca ficou sem o Pai. E ele sabia que naquele momento, quando ele estivesse lá, que ele dissesse está consumado, ele ficaria sem o Pai. Porque todas as mazelas, misérias e dores da humanidade cairiam todas sobre ele. Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades.
Você sabe o que é moer? É torcer, torcer. Quando passa numa prensa de óleo, a prensa de óleo aperta, você acha que não vai sair mais nada. Jesus foi moído, foi espremido por causa do meu pecado e do teu. E quando ele no Getsêmani percebeu, ele sentiu que ele ia passar, ele ficou angustiado. A ausência da presença de Deus o angustiou. E aí ele falou: se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a Bíblia diz ainda mais que agradou a Deus moê-lo. Foi do agrado de Deus. Nenhum de nós teríamos condição alguma de suportar aquilo que Jesus suportou. Nenhum de nós. Não é porque ele era meio homem, 100% homem, 100% Deus. Não. É porque humanamente nós não botamos um alvo como propósito. Morrer porque nem vai me aceitar. A primeira coisa que nós iríamos falar era isso. Por pessoas que vão me rejeitar. Pessoas que não querem nem saber de mim. Nem vão fazer o que hoje em dia fazem. Eles fazem a pergunta na rua, passa: você acredita em Jesus Cristo? Não. Você acredita em Jesus Cristo? Não. Milhares e milhares de pessoas é feita essa pergunta e a maioria delas diz o quê? Não. Eu não acredito, ele foi um homem qualquer. Imagine você morrer por pessoas que falariam isso a seu respeito. Nós voltaríamos atrás no mesmo instante, mas Jesus, ele veio com um propósito, ele não se esquivou. No momento em que ele sentiu que ia fraquejar, ele falou assim: olha, eu não queria essa cruz, mas eu não vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que o Pai quer e vou suportar. Seguir a Cristo, tomar a cruz não é apenas suportado. É ver nesta dor um propósito. É ver nessa situação de dificuldade um propósito. E Jesus falou: se eu morrer, eles vão ter a oportunidade de vida. Então eu vou morrer. Ele renunciou. Alguém diz aí: Jesus foi assassinado. Não, meu irmão, Jesus não foi assassinado. Ele diz que ele entregou a vida dele. Ele deu a vida dele. Porque ele ainda diz: mas se eu quisesse, você acha que eu não poderia pedir ao Pai e ele enviar anjos e anjos aqui? Ele se entregou. Ele disse: eu tenho vida, mas eu vou dar a minha vida. Foi uma entrega voluntária. Ele renunciou viver. Quis morrer para que eu e você pudéssemos viver. É a maior prova de renúncia, de entrega. A renúncia nem sempre é uma entrega, mas toda entrega demanda uma renúncia. Toda vez que você entrega alguma coisa, seja o que for, você está entregando com o propósito de ter uma renúncia. Um exemplo: você faz um jejum. Você está fazendo um jejum a Deus. Você vai fazer o que nesse jejum? Se abster de alguns alimentos, de algumas práticas, de internet, de tal e tal. Qual o seu objetivo nessa renúncia, nessa entrega, nessa renúncia de jejum, nessa entrega? É você receber algo da parte de Deus. Você renuncia a prazeres momentâneos para ter depois uma alegria espiritual, um contentamento, um renovo. Para que você entregue, faça essa renúncia, você entregou o quê? Você entregou mais tempo para Deus, você entregou mais tempo de leitura, você entregou a Deus a sua vontade de ir para a internet, a comida gostosa que você ia comer. Você entregou tudo para Deus. Então você entregou, renunciando uma coisa que você gostaria muito para ter algo da parte de Deus. Jesus, quando foi para a cruz, ele não pensou naquele momento e só naquele dia. Quando nós lemos aqui: e tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é todo o dia. Todo dia eu tenho que acordar,
pensando, meu Deus, é mais um dia para me enfrentar uma luta, mas eu preciso fazer conforme Jesus faria. Tem um livro chamado E nos Passos de Jesus, o que você faria? O que Jesus faria no seu lugar? Eu comecei a ler esse livro e demorou bastante. Olha que eu gosto muito de ler, mas demorou muito para eu chegar ao final desse livro. Porque ele faz uns confrontos conosco que a gente tem que respirar e falar, Deus, eu não estou fazendo nada. As atitudes que eu tenho não são, nem passam perto do que Deus quer de mim. Jesus não faria isso que eu fiz. Jesus não falaria isso que eu falei. Então, nos passos de Jesus, o que você faria? Mas eu digo mais, e Jesus no seu lugar, ele faria isso? Porque nos passos de Jesus parece que é fácil, né? Mas se Jesus estiver no seu lugar, você acha que ele tomaria essa decisão? Seguir a Cristo é uma renúncia dia após dia. E essa renúncia está na nossa vida emocional, está na nossa vida pessoal. Está no fardo que a gente carrega e está na cruz que nós carregamos. Nós precisamos lançar nos pés de Jesus todas as nossas dores do passado, todas as nossas frustrações, todas as questões emocionais mal resolvidas. Isso eu digo para a juventude, né? As questões emocionais, né? De namorados, de companheiros mal resolvidos. Para os casados também, todas as questões que ainda não estão bem resolvidas. Entregue tudo isso para Jesus. Não retenha, não segure, deixe que Deus trabalhe. É Deus quem vai trabalhar. Porque já saiu do seu domínio. A renúncia faz a gente entender que nós não temos nada em nosso controle. Nós achamos que controlamos o tempo, nós achamos que controlamos o carro, nós achamos que controlamos os filhos, nós achamos que controlamos as ações do nosso trabalho. Mas pare para pensar se todo dia não é uma dinâmica diferente. Todo dia você vai dirigir o carro, tem uma coisa diferente, ou alguém na rua que passa, ou um cachorro que passa, tudo diferente, ou uma peça que quebra. Quem está controlando é você? Não. Não é você quem está controlando. Nós temos a ideia de que estamos controlando. Os seus filhos crescem. Enquanto ele está no seu colo, você controla ele, segura, aperta. Mas quando ele começa a andar, ele começa a fazer do jeito dele. E você fica o tempo todo cercando o menino para que o menino não caia. E no final chega um momento que o menino está andando sozinho, faz o que quer. E você nem tem mais como segurar quando ele chega na maioridade. Ele toma as decisões dele. Você pensou que estava no controle, mas não está. Você não está no controle em mudar outra pessoa. Você não está no controle das suas questões emocionais, do seu choro. E aí eu vou para as mulheres da minha idade. Você vai chegando na menopausa, você chega em casa, você está bem, 10 minutos depois você já está descontrolada. Porque é um furacão de emoções, de sensações. Você pensa que tem controle. Não, vou chorar. Ah, fulano diz que tem isso, que tem aquilo, é na menopausa. Eu não vou ter nada disso. Oh, meu Deus. E aí nós passamos por tudo isso. Porque nós não temos controle de nada. Nós achamos que temos, mas graças a Deus que nós temos um Deus que nos guarda e nos protege. Porque mesmo quando nós não temos controle, se nós estamos com Ele, nós entregamos a Ele, Ele vai lá e controla por nós. Nos livra, nos guarda do acidente, guarda os nossos filhos que estão fora da nossa visão, longe dos nossos braços. É Ele quem guarda. Porque é Ele que está no controle. Então, a renúncia é entender, eu não tenho controle de nada, mas Deus tem o controle de tudo. A renúncia é Deus controla minhas emoções, Deus me ajuda a controlar o que está passando aqui comigo, me ensina, me diz o que é que eu tenho que fazer. Isso é dependência de Deus. Porque nós não podemos controlar coisas incontroláveis. Nós não podemos fazer coisas que nós não sabemos nem como reagir. Isso significa que Deus precisa estar no controle das nossas vidas. Nós precisamos renunciar. Salmo 37, se eu não me engano. Entrega, versículo 5, 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor.
confia nele e o mais ele fará. Então entregar, toma. Não é dar lá e esquecer não. É dar lá e falar, Senhor, eu te entreguei. Está na tua mão. Eu não sei o que fazer, mas tu vai fazer por mim. Confia nele. E o que tiver que fazer, ele vai fazer. O mais ele fará. Se alguma coisa que você queria e não foi do jeito que você quis, é porque ele sabia que aquilo não era bom para você. Mas a gente muitas vezes quer bater de frente com Deus, né? Ou então quer tomar de volta. Mas entrega e confia. A renúncia é entregar, confiar e descansar. Quando Jesus falou para os seus discípulos, se alguém, Jesus não apontou, olha, se você, Pedro, quiser me seguir, se você, João, não. Se alguém, incluindo os discípulos, quiser me seguir, negue-se a si mesmo. O negar já é uma renúncia, porque nós temos uma natureza caída. O ser humano tem uma natureza caída desde lá do Éden. E ele quer sempre fazer o que lhe agrada. Quer sempre fazer a sua própria vontade. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Ele estava falando aqui um exemplo muito claro de Judas. Judas Iscariotes andou com Jesus durante todo o processo em que Jesus esteve aqui. Judas viu Jesus operar milagres. Judas viu Jesus ressuscitar mortos. Judas viu Jesus multiplicar pão. Judas viu Jesus tirar da boca do peixe a moeda. Judas estava com Jesus a todo instante. Judas viu tudo acontecer, mas Judas não deixou a palavra entrar no coração. E aí o que Judas fez? Ele ficou pensando em ter dinheiro, em ter status, em ter fama. Porque Judas tinha contato com os sacerdotes que queriam matar Jesus. Então ele tinha contato com gente grande. Judas era quem guardava a bolsa, o dinheiro que era arrecadado, ficava com Judas. Então Judas queria que Jesus fosse um daqueles, fosse o que fosse tirar Roma do domínio de Israel e ser o rei, e ele ser um dos ministros de Jesus. Era isso que Judas queria, status, reconhecimento, poder humano. E então o coração dele se elevou e o que ele fez? Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quando alguém quer demais ganhar vida aqui, se entremetendo em situações perigosas, em questões de destruição, de mentira, de engano, ele perde a sua vida. E Judas perdeu não apenas a vida física. Ele foi uma pessoa, um traidor e um suicida. Judas deixou um legado. Me respondam, vocês conhecem alguém com o nome Judas? Eu não conheço. Você conhece alguém com sobrenome Iscariotes? Eu também não conheço. O legado de Judas é qualquer um que levar o nome Judas ou tiver o sobrenome Iscariotes é uma pessoa amaldiçoada. Ninguém, nenhum pai em sã consciência, nenhuma mãe em sã consciência vai botar o nome do seu filho Judas. Não vai colocar. Digo pelo menos aqui, que é na nossa língua, ninguém vai querer colocar. Porque sabe o fardo, o peso que esse nome carrega. Então ele quis tanto salvar a sua vida, aqui tendo status, dinheiro e posição, que ele perdeu a vida, perdeu a salvação. E ainda mais, o nome dele aqui não tem nenhum valor, não tem nenhum legado. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Cristo e do Evangelho, este vai salvar a sua vida. Não só a vida física, porque aqui é importante, mas não é tanto, mas principalmente a vida eterna. Olha, João que escreveu o Evangelho de João, que escreveu as cartas de João, que escreveu o Apocalipse. João foi aquele discípulo que dizia que Jesus mais o amava, que Jesus o amava mais do que os outros.
E João passou por situações que nenhum outro discípulo passou. Foi lançado para morrer várias vezes, ficou preso na ilha de Patmos, teve a revelação e morreu de velhice. Você conhece alguém chamado João? Meu sobrenome de solteiro era Batista. Então, o legado do nome. E agora eu digo para você, na sua renúncia, o que você precisa renunciar, qual é o legado que você vai deixar? O seu nome, alguém vai lembrar de você como uma pessoa que foi temente a Deus e obediente. Uma pessoa que viveu uma vida em oração, que buscava a Deus a todo instante. Uma pessoa que testemunhava o que Deus fazia, desde as pequenas coisas às grandes coisas. Uma pessoa que, olha, minha mãe orava tanto, que ela jejuava, ela apresentava o tempo todo a minha vida ou a tua vida. Ela é reconhecida como uma mulher de oração, tem um legado. Então, a renúncia, ela não apenas atinge a nossa vida emocional, como a nossa vida também pessoal, mas ela também deixa um rastro para as gerações que vão vir. Aprenda a renunciar. Comece renunciando pequenas coisas para a glória de Deus. Não é renunciar para o seu ego. Renuncie para a glória de Deus. Porque homem nenhum nessa terra vai poder te dar recompensa alguma, a não ser o nome de Jesus. A não ser crer e renunciar em nome de Jesus. Por Jesus. Olha o que nós lemos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas, inclusive a renúncia, inclusive a entrega, é para Ele. É entregar para Ele. É renunciar por Ele. É viver para Ele. A renúncia dói. É pesado. Alguém aqui já sabe. Eu tive que abrir mão, eu tive que renunciar às minhas preocupações com a minha filha lá em Salvador. E não é fácil. Sozinha numa cidade que eu sou de Salvador, mas eu não, praticamente eu me considero de Jequié, porque eu vim para cá pequenininha. Mas é uma cidade, como tantas outras, porém pesada. E nós sabemos que ultimamente está pior do que qualquer outra situação. Agora imagine uma jovem morando sozinha numa cidade daquela, sem um parente, sem o dela. Só alguém, as amizades feitas na hora. E como é que nós, mães, ficamos? Aflitas. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falava comigo a respeito da renúncia. Renuncie à preocupação com a sua filha. Abra mão do controle da sua filha. Abra mão do controle de sua filha. Eu estou cuidando de tudo. E eu preciso acreditar que Ele está cuidando de tudo. Eu preciso acreditar. E eu digo isso, essa preocupação, porque assim, quando os nossos filhos estão nos pés do Senhor, nós temos aquela alegria, aquela sensação de dizer, está nos pés do Senhor, e se partir for porque foi para a glória, eu vou rever novamente. Mas quando um filho é rebelde, ele está longe de Deus, o que é que você fica? Meu Deus, dá tempo, Senhor. Abre espaço, meu Pai. Usa os teus instrumentos lá naquela cidade para falar com aquela menina. Meu Deus, não deixa que se perca. Você fica o tempo todo assim falando com Deus, como se Deus não estivesse vendo. E a angústia vai aumentando em seu coração. Quando passa um dia sem falar, você fica angustiado. E aí é quando Deus começa a falar conosco. Vai falar sobre a renúncia? Então comece renunciando às suas preocupações. Comece abrindo mão de ficar angustiada porque não deu notícia. Comece a entregar para mim, porque eu cuido. Eu tenho cuidado. Então falar sobre renúncia é fácil para quem não precisa abrir mão de nada. Mas para a gente que sente a dor, para a gente que sente que precisa abrir mão, senão Deus não faz. Se eu der o controle para Deus, eu preciso dar o controle para Ele. Ele precisa ter o controle. Aí a gente bota um pezinho para trás e fica, né, sacudindo. Mas tem que entregar. E eu ainda não consegui, estou na luta. Estou na luta, não estou dizendo que eu já entreguei, não. Eu falo para ele, Senhor, eu entreguei, mas volta e meia eu vou lá e pego de volta. Mas tem que devolver de novo, porque é Ele quem cuida. Eu não posso fazer nada.
Eu entendo que eu não posso fazer nada. E você precisa entender que certas situações você também não vai poder fazer nada. Aí é Deus e Deus. É o Espírito Santo de Deus e pronto. É entregar e descansar. Porque você não pode fazer nada. Mas Deus tem o poder de mudar a história de todo mundo. Mudou a minha? Porque não pode mudar dela, ou a sua. Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver para que nós vivêssemos uma vida para Ele. Então a renúncia faz parte do nosso dia a dia. Nessa cruz que nós carregamos todos os dias, temos que renunciar. Todos os dias temos que abrir mão. Todos os dias temos que entregar e confiar. Entregar e confiar. Renunciar. Senhor, eu renuncio as preocupações. Eu abro mão de toda angústia. Eu entrego nas tuas mãos toda angústia e toda dor. Toda dor lá do passado, ou seja o que for, entregue e deixe que Deus vai fazer o que tem que fazer. Nós não podemos impedir a ação de Deus. Nós precisamos entregar e confiar. E graças a Deus que Ele entende a nossa dor. Ele entende das nossas limitações. Ele entende que a gente fica nessa agonia de pegar um pouquinho de volta. Mas Ele fala o tempo todo: entrega e renuncia, que eu cuido. E viver uma vida com proposta de renúncia. Jesus veio exclusivamente com essa proposta. Ele renunciou tudo. Renunciou à glória. Renunciou, se desceu, ficou menor que os anjos. Se tornou homem. Trabalhou desde pequeno. Cuidou da sua mãe até chegar ao ministério e depois foi cuidar de outras pessoas. O tempo todo Jesus estava renunciando a si mesmo, entregando a si mesmo para que outros pudessem viver melhor. Ele veio com essa proposta de viver em renúncia. E nós, se queremos andar, seguir os passos dele, nós precisamos também ter uma proposta de viver renunciando dia após dia. Renunciar a nossa vontade, renunciar o nosso ego, renunciar nossos desejos, renunciar nossos sonhos, renunciar nossa paixão. Porque nenhum sonho que nós temos pode ser maior do que a nossa vontade de servir ao Senhor. Nós precisamos colocar tudo que nós desejamos aos pés do Senhor. E Ele, no seu tempo, fará. Mas precisamos aprender a viver essa proposta. Ser ela a base da nossa vida. Para vivermos uma vida com Cristo. Uma fé, uma proposta de renúncia. Renunciar é difícil, mas é possível se Jesus estiver à frente. Amém, meus irmãos? Fique de pé em nome de Jesus. Eu creio que o nosso Deus, Ele tem para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós pedimos. Nós só precisamos aprender a renunciar. Renunciar para viver com Cristo. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Com a permissão do pastor, eu vou orar. Em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido, graças te damos, Senhor. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Deus. Porque a tua misericórdia é sem fim, renova a cada manhã. E assim como a cada manhã as tuas misericórdias se renovam, ó Deus, nós queremos pedir na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor nos capacite a cada manhã acordarmos, renunciando o nosso eu, a nossa vontade, renunciando, ó Deus amado, os fardos, renunciando, ó Deus amado, as dores que eles nos carregam, renunciando, Senhor meu Deus, para vermos a tua glória ser manifesta em nós.
Ó Deus, que a cruz que o Senhor nos colocou para carregar, a cruz individual, intransferível que o Senhor nos tem dado, que nós possamos carregar ela com alegria, ainda que com dor, que com choro, mas que o nosso coração esteja alegre, porque o que o Senhor tem preparado para nós é infinitamente mais do que o que nós temos pedido ou pensado. Que essa dor momentânea, Senhor, meu Deus, não nos paralise. Que essa dor momentânea, Senhor, não nos faça ficar olhando para baixo. E todo jugo e toda opressão seja quebrada na autoridade que há no nome de Jesus. E sejamos libertos, ó Deus. E assim como o pássaro que sai pela gaiola livre voando, nós possamos, ó Deus, sair livres, ó amado Deus. Porque o Senhor nos tem libertado. Ó Deus, nos faz andar contigo em novidade de vida, renunciando às nossas paixões, vivendo contigo em alegria. E ainda, Senhor, meu Deus, que tenhamos que morrer, que a nossa morte, Senhor, sirva, Senhor, meu Deus, como um testemunho para vidas e vidas, ó Deus. Que a nosso legado, Senhor, alcance outras vidas. Que o nosso nome, Senhor, seja lembrado como servos teus, filhos do Altíssimo, pessoas que temem ao Senhor. Toma a primazia em todas as coisas, ó Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.